Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O que Rola na Geronto. Estamos aqui para mais um debate, hoje ao vivo, mais um debate sobre um tema bastante interessante que nós vamos falar hoje, sobre idosos usuários de álcool e drogas. E antes da gente começar, esperando o pessoal chegar, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, né? Estamos sempre aqui semanalmente trazendo debates e discussões interessantes importantes sobre a questão do envelhecimento, sobre idosos, questões importantes para pessoas idosas. Então é muito importante que você se inscreva no canal, divulgue o canal, né? Aperta lá o sininho, né, para receber as nossas notificações. Semanalmente a gente está no ar. Então, hoje nós estamos aqui, a Marília, somos em 4, geralmente recebemos um convidado. Hoje nós estamos apenas 3, eu, Carlos Lima, Marília Berzins e Ieda Duarte. O nosso outro componente do grupo hoje não vai poder estar com a gente, o Sérgio Pascoal, e vai fazer muita falta, mas em breve ele vai estar de volta aqui com a gente, certo? Então, vamos lá, né? Nós vamos hoje falar sobre um tema importante, né, que é a questão da dependência química em pessoas idosas. Então, assim, a dependência química, ela é uma doença, né? Uma doença, e é uma doença que afeta pessoas no mundo inteiro, certo? E o Brasil não seria diferente. E é importante a gente tratar isso, a dependência química, como doença, que ela de fato é. E o que nós vamos trazer hoje é a importância de se olhar isso para pessoas idosas, porque é praticamente invisível. A gente, quando fala em dependência química, principalmente as drogas que não o álcool, a gente associa muito a jovens. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre essa questão em relação a pessoas idosas. E para fazer esse debate importantíssimo, nós trouxemos hoje uma convidada também muito especial, que é a Ana Balzer. A Ana é psiquiatra, ela é médica, né, psiquiatra, e vai falar então com a gente sobre idosos usuários de álcool e drogas. Ana, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu agradeço enormemente o convite, boa tarde para todas, Marília, Ieda, Carlos, e para quem está nos assistindo. É um enorme prazer estar com uma equipe tão diferenciada e poder falar sobre um assunto que realmente na minha prática clínica é algo que a gente vê muito, que traz uma grande repercussão clínica e que infelizmente é pouco visto, falado e debatido. Então, eu estou muito animada para essa nossa conversa de hoje. Que bom, Ana. Então, assim, o que a gente pretende hoje é exatamente isso, né? Dar visibilidade, jogar luz em alguma coisa que não aparece, que está invisível, né? Então, a gente vai, nesse espaço, a ideia é justamente essa, né? Colocar a questão do álcool e drogas, que já é uma coisa tão importante de se debater, né? Mas trazendo isso para a pessoa idosa. Como é que é isso para a pessoa idosa? Tá? Então, Ana, eu vou começar, para a gente dar esse pontapé inicial, queria começar perguntando para você o seguinte: existe um limite entre o uso recreativo e a dependência química? E se existe esse limite, qual é o limite? Quando é que eu deixo de usar álcool, por exemplo, né? De forma recreativa, como as pessoas falam, eu bebo socialmente, né? Então, quando é que a pessoa deixa de sair, quando ela deixa de estar nesse socialmente, quando ela sai disso e passa a ser um problema, né? Qual é a diferença que existe, né, entre o uso recreativo e a dependência química? Eu acho que essa é uma pergunta fundamental, né? E é uma ótima pergunta para a gente começar a falar sobre o assunto. E é uma das questões que as pessoas têm mais dúvida, né? Geralmente, as pessoas acham que o limite entre o social e o que é patológico, o que é doença, né? O que é transtorno, elas relacionam isso a um número, né? Então, a quantidade de bebida ou a quantidade de latas de cerveja. E, realmente, isso pode ser um dos critérios, né? Mas mais importante do que isso, quando a gente fala que uma pessoa tem um transtorno ou tem uma dependência de uma determinada substância, a gente tem que levar em consideração um agrupamento de sintomas, né?
Então, é um agrupamento de sintomas cognitivos, um agrupamento de sintomas comportamentais e fisiológicos. Então, o que eu quero dizer com isso, né, com esses termos aí um pouco mais técnicos? A pessoa, além dela fazer um uso que fica fora do controle, ela tem pouco controle sobre aquele uso. Então, vamos supor, ela fala, olha, hoje eu não quero beber muito, eu vou beber só um copo, e não consegue controlar esse uso, acaba fazendo uso de uma quantidade muito maior do que a que tinha planejado. Então, essa questão do baixo controle em relação ao uso da substância é fundamental. Um segundo ponto que também é fundamental, que a gente vai diferenciar o que é o normal do que é o patológico, é o prejuízo social. Quer dizer, o quanto que essa pessoa que está fazendo uso dessa substância consegue fazer as suas atividades, né? Sejam elas laborativas, então, seja no trabalho, seja na educação, e seja na relação com as pessoas mais próximas, com os amigos, com a família, né? O quanto que esses papéis estão comprometidos, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa começa a ter já um transtorno, ela começa a faltar no emprego, muitas vezes não consegue fazer aquilo que lhe é solicitado, começa a ter muita briga dentro de casa, não consegue exercer papéis que antes conseguia exercer, seja de pai, de mãe, de filho, né? E no trabalho também. Então, aliado ao baixo controle, teria essa questão do prejuízo social. Um outro ponto que também é fundamental, o quanto que essa pessoa se arrisca, né, para conseguir uma determinada substância. Então, e quanto tempo que ela fica em torno daquilo, né? Então, muitas vezes são pessoas que ficam ali num bar ou ficam atrás de alguma substância por horas, dias, fazendo uso por um tempo muito longo, e acaba tendo uma sequela, um tempo de recuperação também muito longo depois que fez esse uso. E o último ponto, né, que fecharia aí para fazer essa diferenciação seriam o que a gente chama de critérios farmacológicos. O que é isso? Seriam dois termos, né? Seria a questão da tolerância. O que é a tolerância? Então, a tolerância é o quanto uma determinada pessoa, quando a pessoa começa a fazer uso da substância, seja álcool ou alguma outra substância, ela começa com uma quantidade baixa. Aquela quantidade baixa já deixa ela muito rapidamente satisfeita ou já atingiu o bem-estar que ela procura. Com o tempo, essa quantidade que a pessoa tem que fazer uso para chegar naquele bem-estar começa a aumentar. Então, se antes com uma dose ela chegava nesse bem-estar, depois de um ano ela tem que usar 3 doses. Então, isso é que a gente chama de tolerância e, finalmente, a abstinência. O que é abstinência? É um grupo de sintomas físicos, psicológicos e comportamentais que a pessoa tem quando ela diminui o consumo ou mesmo para o consumo da substância. Isso vai ser muito diferente de acordo com a droga que ela faça uso, né, seja a ilícita ou ilícita, né, o álcool ou alguma outra substância, mas esse também é um outro critério bem importante nessa diferenciação. Então, veja que é muito além do que simplesmente, eu não bebo todos os dias, né, que é o que geralmente as pessoas tornam como parâmetro. Então, tem essa série de prejuízos, né, na vida da pessoa para a gente conseguir delinear. E Ana, assim, antes a gente ouvia falar como alcoólatra, hoje falam alcoolista. O que é correto para a gente começar a falar os termos adequados para isso? Ou não tem um termo adequado para isso? Alcoólatra não é mais utilizado, a gente utiliza agora o termo alcoolista. Na verdade, assim, o termo mais correto seria dependente de álcool, né? Dependência de determinada substância, dependência... mas o sufixo correto é realmente o ista. Então, tá. Então, todo dependente de álcool, aí pelo próprio nome, eu acho que já está a resposta. Ele é um dependente? Então, todo alcoolista, sim, eu vou dizer que ele é um dependente. Sim. Tá. Sim. E no caso aqui da nossa discussão relacionada às pessoas idosas, você diria, na sua experiência, que isso pode estar associado ao fato da pessoa idosa que se aposentou está mais restrita à limitação dentro do domicílio, alguma coisa assim, e ele passa a ter ou
alguns deles podem ter uma falta de objetivos naquele momento da vida, ele está sem pensar o que ele pode fazer, ele vai estar vivendo, mas não sabe exatamente por que está vivendo, e isso se associa, você acha que isso se associa ao maior consumo de álcool e que pode levá-lo a uma dependência de álcool? Aí você está falando um ponto bem assim, interessante e importante, que a gente entraria um pouco nos fatores de risco. Isso. Então, eu não diria, assim, eu acho que tem, sim, na prática, os maiores fatores de risco, a gente vê que estão relacionados à aposentadoria, né, ou mesmo a um maior isolamento social, ou mesmo quando o parceiro acaba falecendo, principalmente quando a gente fala de homem. É claro que, assim, não é uma relação tão direta, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Não é porque a pessoa ficou viúva ou ficou sem emprego que ela necessariamente vai procurar o uso de alguma substância. Isso vai ser muito de acordo com cada pessoa e como aquela pessoa acaba manejando as suas questões emocionais. Então, não é sempre que isso acontece, mas eu vejo realmente com muita frequência, tá? Muitas vezes, assim, os quadros, eu não diria só a falta de objetivo, mas os quadros mesmo de humor, né, quando a gente começa a entrar numa parte mais aí de doença mesmo, quando a pessoa acaba tendo perdas, né, principalmente o homem que tem, hoje em dia a mulher também já mais, isso já está um pouco mais parecido, né, mas assim, quando você perde a questão do emprego, né, o emprego é muito estruturador no geral, né, e quando a pessoa se aposenta, ou mesmo perde o emprego, fica desempregado, a pessoa muitas vezes perde essa estrutura, e essa perda pode levar a um quadro aí mais depressivo e ansioso, e aí sim, a depressão e a ansiedade têm uma relação mais direta com o uso de álcool. Muitas vezes, as pessoas começam o uso de álcool, principalmente, né, porque é lícito, é comprado muito facilmente, como uma automedicação, né, e aí, se isso não é cuidado, se não é feito um cuidado mais especial aí para a saúde mental, e aí eu não estou dizendo só medicação, eu estou dizendo de poder conversar com pessoas próximas, de poder fazer uma terapia, de poder fazer exercício físico, enfim, isso pode evoluir realmente para uma questão de dependência. Então, tem uma relação, sim, né, essa questão de falta de objetivo, mas não é direta, eu diria que é uma relação mais indireta, né, assim, essa falta de objetivo pode levar a condições e a estados de humor que facilitem aí o uso da substância, sim. E ainda nessa toada, né? Assim, eu já ouvi de algumas pessoas, de alguns familiares, alguns relatos como assim: a pessoa ela está tendo um consumo excessivo de álcool, isso está trazendo um prejuízo social no sentido de convivência familiar, etc. A pessoa ela tem doenças crônicas, né? Ela é um cardiopata importante, é um diabético importante, ou seja, o uso excessivo até está alterando esses quadros e piorando esses quadros. Mas quando se conversa com a pessoa, né, quando ela está ela não está alcoolizada, quando se conversa com ela racionalmente sobre isso, ela responde que essa é uma escolha. Ela escolheu fazer isso, sabe que isso faz mal, mas ela prefere fazer isso como um exercício de autonomia. Eu mando na minha vida e opto por fazer isso. Como você interpretaria isso? O que a gente pode dizer para os familiares, na verdade? Assim, eu acho que é importante a gente entender qual que é esse movimento. Eu acho que é extremamente comum, tá? E não deixa de ser uma realidade, tá? Quando você vai, né, talvez o Carlos possa depois até falar um pouquinho melhor, assim, mas um dos mecanismos que os psicólogos explicam em relação à dependência química é exatamente isso que você falou. A sua vida está um caos. O único controle que você consegue ter sobre a sua vida é sobre, às vezes você está separado, está sem filho, não tem trabalho, está tudo caindo ao seu redor, mas você consegue controlar entre aspas, né, você consegue ter uma vida com aquela substância, né, então, esse é o cerne do funcionamento do dependente em geral. Então, eu diria, assim, que quase 100%, não vou falar que todos, tá, mas é extremamente frequente esse discurso.
porque realmente a pessoa muitas vezes pensa aquilo, apesar disso não ser, se a gente for olhar de uma forma mais distanciada, a gente sabe que isso não é a realidade, né? A pessoa muitas vezes não tem controle. Se a gente for lembrar um pouquinho do que eu falei dos quais os critérios diagnósticos, é exatamente o baixo controle que a pessoa tem em relação àquilo. Então, o que eu diria, né, para os familiares ou mesmo para profissionais que trabalhem? Isso é normal, não adianta você, como muitas das pessoas que convivem com pessoas que têm que têm um transtorno, não adianta você falar, olha, mas você está muito enganado, veja só, aqui sua vida, está tudo um caos, colocar um espelho na frente dela. Muitas vezes isso vai gerar uma reação mais forte até de se fechar, tá? Então, é como se a pessoa soubesse daquilo, mas racionalmente, muitas vezes, não concorda e não quer saber daquilo, então ela nega aquela realidade. Então, geralmente, o que nós profissionais, né, a gente como profissional faz, a gente tem uma estratégia de manejo que a gente chama entrevista motivacional. Então, é uma técnica, né, terapêutica em que você basicamente, você vai acolher, ser empático e fluir com essa resistência. A gente chama isso de resistência. É uma resistência da pessoa em reconhecer que tem algum problema e mesmo aceitar ajuda. Então, quando a pessoa está nesse momento de resistência, muito dificilmente, se você for lá e falar, olha, você tem um problema, ela vai se abrir, ela não vai se abrir, ao contrário, ela vai te rechaçar. Então, eu sugiro que você ouça, enfim, né? Se você não for um profissional, for um familiar, eu acho que é ir acolhendo e ir vendo, ouvindo, né, e tentando achar formas para que essa pessoa aceite iniciar algum tipo de tratamento, né. Estando em tratamento, geralmente, quem trabalha com isso tem técnicas, né, para fluir com essa resistência. Então, mas essa pergunta que você está fazendo é muito legal, porque é algo que quem convive com alguém que tem a dependência, com certeza já ouviu muitas vezes, né? E a gente que está de fora olha e fala, poxa, mas como é possível, né? Essa pessoa está falando isso. Então, acho que é isso, assim, um pouco. Tá. Muito obrigada. Ana, então, complementando até o que você falou, né? É interessante porque, assim, o processo, ele começa por um processo mesmo de negação, né? Como você bem colocou, né? A pessoa, ela nega aquilo que está acontecendo, ela nega o que ela está vendo, e muitas vezes quando você fala que não adianta colocar a realidade na frente dela e mostrar, é isso, porque é a realidade que ela não quer ver, e aí ela está justamente fazendo a substância, seja o álcool ou qualquer outra droga, ela entra nesse processo como um lugar de tirá-la daquele espaço, daquilo que ela não quer ver. E a ideia é a ideia de um prazer imediato, né? Não sei se você concorda com isso, mas é a ideia do prazer imediato, porque a droga, ela te dá isso, né? Quando você fala da tolerância, é o que você falou, uma dose pequena, ela na primeira vez ela vai te dar uma sensação de prazer muito grande, que depois vai diminuindo, e aí você tem que ir aumentando a dose. Então, assim, a ideia inicial é essa, é o prazer imediato, só que aonde se perde o controle, né? Aonde você começa nessa questão de você ir aumentando essa dose, até onde você tem controle, aonde você começa a perder o controle, porque aquilo que era prazer já não é mais tanto prazer, né? Ele já começa a se configurar numa outra coisa. Perfeito, eu concordo completamente. Tá. Isso aí. Ana, já que nós estamos conversando sobre dependência, quer seja do álcool, quer seja de outras drogas, aquelas chamadas não lícitas, e também por este assunto não ser bastante pesquisado, divulgado quando falamos em envelhecimento, eu gostaria de perguntar, na sua experiência prática, na clínica, o que você tem observado, ou se você tem alguma fonte de pesquisa que possa nos ajudar. As pessoas estão envelhecendo dependente de álcool e drogas, ou o fato, como você considerou anteriormente, das pessoas, num determinado momento da sua vida, por estarem envelhecidas, sem objetivo, por perdas significativas, ou seja, por outros fatores, elas tornam-se dependentes químicos. Então, assim, o que vem primeiro? Ou isso varia de situação? Qual que é a sua percepção?
Eu acho assim, a gente, se fosse há 30 anos, se você fizesse essa pergunta há 30 anos, no momento em que o Brasil era 50 anos, no momento que o Brasil era um país essencialmente jovem, em que o nascimento era muito maior do que a expectativa de vida, eu diria que, basicamente, as pessoas começam com o uso mais jovens e vai aumentando durante Então, começaria primeiro quando jovem, e aí envelhecem e levam esse hábito, né? Mas agora que a gente está numa fase de transição, né, demográfica, que o país está envelhecendo, né, então a gente está aumentando a expectativa de vida, o segundo ponto que você falou, né, das pessoas começarem mais velhas, tem acontecido cada dia mais, tá? Mas não é o mais comum. O mais comum ainda é as pessoas começarem quando jovens e levarem esse hábito, principalmente a questão do álcool, tá? Porque pessoas que fazem uso de drogas ilícitas, como cocaína, crack, geralmente, se elas não param esse uso, elas acabam muitas vezes não chegando, elas não têm uma expectativa de vida muito longa, geralmente. Então, por isso que a gente vê menos, né, o uso de outras substâncias depois dos 60 anos. A gente vê mais álcool. O álcool, ele é tão deletério quanto, porém, ele leva mais tempo para fazer, para trazer, né, morbidade e mortalidade. Então, a gente está vendo mais esse fenômeno mesmo, os idosos têm tido uma expectativa maior de vida, e tem começado mais tardiamente o uso, mas ainda é bem menor a porcentagem. Inclusive, assim, se for pegar a porcentagem dentro do universo, né, de porcentagem de incidência e prevalência de dependência química, é bem maior entre jovens adultos do que depois dos 60 anos, tá? Então, é quase 4 vezes maior entre jovens adultos. Mas essa é uma porcentagem que tem aumentado cada dia mais, tá? Inclusive, tem um dado que eu queria trazer aqui bem interessante, de um trabalho de 2019, que fez uma comparação histórica, né, entre a taxa de internação hospitalar em idosos, né, na verdade, em todas as faixas etárias, mas eu trouxe aqui só dos idosos, secundário ao uso de alguma substância. Então, pessoas que ficaram internadas em hospital porque usavam álcool ou alguma outra substância aumentou muito. Então, eles compararam a taxa de 2005. Então, em 2005, o número de mulheres acima de 60 anos que ficaram internadas por problemas secundários à bebida ou outras drogas foi 1%. Comparou com 2013, esse número saltou para 4,3%. Esse é um aumento bem expressivo, a gente considera isso bastante. E quando compararam homens, esse aumento não foi tão expressivo, mas foi, né, teve um aumento também. Então, era de 3,1% em 2005 e aumentou para quase 4%. Então, é um fenômeno que a gente está vendo e vai ver cada dia mais, né, com o envelhecimento da população. E eu queria aproveitar essa sua última resposta aqui, pensando no seguinte: eu não me lembro quando, mas eu vi uma pesquisa que chamava muito a atenção das pessoas que são cuidadoras de idosos, sobretudo as mulheres. Nós trabalhamos na gerontologia com essa área do cuidado, de cuidando de quem cuida, e essa pesquisa me chamou a atenção, infelizmente eu não me recordo agora qual é o autor, mas que essa autora percebia que as mulheres que são cuidadoras de pessoas idosas, e eu vou só chamar a atenção que muitas das mulheres que são cuidadoras de idosos são também idosas e cuidam de maridos, não é? Pessoas familiares que muitas vezes mais velhas do que elas. E estas pessoas que cuidavam ou cuidam sozinhas dessas pessoas, que precisam delas e exclusivamente delas, gera o cuidado contínuo, constante, um estresse muito grande. E as mulheres cuidadoras estavam descobrindo no álcool uma forma de compensar aquele estresse, aquele cansaço, e começavam a usar um pouquinho, depois um pouco mais, até que essa pesquisadora viu que elas estavam tornando-se dependentes.
Isto é fato, e considerando, inclusive, essa estatística significativa que você deu, você já viu isso acontecer? Muito, muito, muito frequente. Tá? Mulher, assim, eu geralmente, quando eu vou atender mulher, independente da faixa etária, é muito mais frequente as mulheres terem alguma comorbidade. O que eu quero dizer com comorbidade? Ter alguma outra doença psiquiátrica, geralmente depressão, ansiedade, que são as mais frequentes, né? Então, assim, é quase, isso não é estatística, tá? Isso aí é uma prática mesmo de SUS, de muito tempo de SUS. 90% das mulheres que eu atendi, independente da faixa etária, tinham alguma comorbidade, quer dizer, começaram a beber para compensar e para se automedicar. Quando a gente fala em mulheres idosas, esse cenário que você desenhou e que você leu aí nessa pesquisa, eu diria que é o mais frequente, tá? Que seria a sobrecarga mesmo. A gente sabe, vocês sabem melhor do que eu, né, que a maior parte do cuidado feito a pessoas idosas, atualmente, eu acho que ainda são as mulheres, né? E muitas vezes são as companheiras ou mulheres mesmo da mesma faixa etária. Então, eu já atendi muitas mulheres nessa condição, e geralmente elas vão fazer uso de álcool, que dificilmente mulheres nessa idade vão procurar em lugar, na boca, né, assim, na biqueira, ir atrás de alguma substância mais pesada. Mas conseguem ir ali no supermercado comprar, né, é muito fácil comprar álcool, né. Então, isso é super frequente, e eu acho que é um tema bem interessante de você levantar quando a gente vai falar de envelhecimento mesmo e de cuidado, né? Ana, quando você fala dessa questão, né, e a gente pensa que o cuidado é feminino, né, em geral é feminino, a gente tem um número muito maior de mulheres cuidando do que de homens cuidando. Você acredita que isso é um dos fatores? Você falou também da comorbidade, né? Mas que fatores você acha que leva, voltando um pouco na questão que você trouxe agora há pouco, né, dessa pesquisa, você considera que esse aumento mais importante, né, que teve nas mulheres do que nos homens, você assimilaria isso? Você acha que justifica por esse caminho, por a gente pensar isso, por as mulheres estarem cuidando mais? A que você atribuiria esse aumento da dependência em mulheres? Olha, essa é uma pergunta que eu não vou, assim, dizer com nenhuma certeza, porque isso envolve muitas variáveis, né, assim, mesmo nesse trabalho que eu trouxe aqui, eu também acabei não anotando qual a referência, mas depois eu posso até passar para vocês, mas, assim, esse aumento da internação, a gente tem que ter muito cuidado na interpretação desses dados, tá? Mas eu vou fazer uma avaliação minha, uma hipótese minha, eu acho que uma das principais hipóteses... Isso, pela experiência que você tem, né, a clínica que você tem. Então, assim, no que eu vejo no dia a dia, isso é secundário mesmo ao envelhecimento. Uma vez que o cuidado é feminino, na maior parte das vezes, e a população está envelhecendo mais, né, está tendo uma expectativa de vida maior, então isso vai gerar uma sobrecarga maior mesmo para essas mulheres, e que vão buscar aí no álcool, principalmente, um suporte, digamos assim, né, um alívio para uma situação aí maior de sobrecarga. Tá, e Ana, ainda seguindo essa linha de pensamento, você, na sua experiência profissional, principalmente, você diria que o tratamento da pessoa idosa com dependência química, ele seria o mesmo dos mais jovens, ou existe algum diferencial? Não só para o tratamento, mas até da abordagem para levá-lo ao tratamento, né, que é um pouco daquela conversa inicial que nós tivemos, das dificuldades que as famílias muitas vezes têm. Então, se você pudesse dar uma dica também para as famílias, o que você diria? Olha, eu acho que tem muitos diferenciais, né? É claro que isso também depende muito do indivíduo, então, uma pessoa de 65 anos que faz uso de alguma substância desde jovem e nunca fez tratamento, ela vai ser naturalmente uma pessoa que vai ser mais difícil, né, mesmo, do que uma pessoa de 65 anos que já fez tratamento, largou, já aceitou. Então, eu vou falar bem no geral, né,
mas com certeza vai ser diferente, e geralmente é mais difícil. Por quê? Quando a gente fala no envelhecimento, eu não estou olhando só a parte da questão da dependência química, a gente tem que lembrar que é uma pessoa, né, com suas vivências, com seus sentimentos, e com a questão também, outras questões clínicas. Então, com o envelhecimento, é muito comum você ter uma piora, uma deterioração, você tem uma evolução aí de alguma condição clínica, e uma das condições clínicas que são mais frequentes com o envelhecimento é o quadro demencial. É a segunda causa de adoecimento nos idosos, depois da depressão. Então, primeiro seria a depressão, depois a demência, depois o uso de álcool. Ou mesmo quando a pessoa não está demenciada, com o envelhecimento, muitas vezes você tem aí alguma deterioração cognitiva, né? Então, o que eu quero dizer com deterioração cognitiva? Muitas vezes a compreensão da pessoa em relação ao que está acontecendo com ela mesma, o que está acontecendo no seu entorno, fica diferente, fica mais difícil dela entender o que está acontecendo, né? E muitas vezes são pessoas que vão ficando mais rígidas, né? Nas suas emoções e nos seus mecanismos de defesa, digamos assim. Então, são pessoas que, no geral, têm uma dificuldade um pouco maior em reconhecer que algo está errado e ainda assim aceitar ajuda. Uhum. O que geralmente facilita bastante para esse perfil, né, o que eu sugeriria, e que tem um pouco mais de facilidade, ao invés de você falar que, vamos lá cuidar da questão do álcool, falar do cuidado de questões físicas mesmo, né? Essa é geralmente uma entrada que vai muito mais fácil. Então a sua pressão está um pouco alterada, não está ficando mais tão controlada quanto antes, a diabetes, ou mesmo você está mais esquecido. Então, esse geralmente é um bom argumento para que a pessoa procure o médico, né? Porque se você entrar lá, você vai no psiquiatra, as pessoas saem correndo, né? E ainda falar que é uma questão para o álcool, que muitas vezes ela tem resistência em reconhecer que tem o álcool, alguma substância, né? Tem uma resistência em reconhecer que tem aquele problema, aí é que vai ser impossível mesmo ela aceitar. Então, eu diria, em linhas gerais, assim, ir pela questão física mesmo, né? Isso no geral, é mais fácil. Ana, eu queria perguntar para você uma coisa muito comum que a gente observa também. Muitas vezes, na pessoa idosa, ela tem uma mudança de padrão de sono, algumas alterações, aí é prescrito para ela uma medicação para dormir, para relaxar, e chega um momento que essa pessoa é dependente deste medicamento, não consegue viver sem. Isso pode ser considerado uma dependência química nesses moldes que nós estamos tratando? Como que você avalia esse uso contínuo necessário, que eu não sei viver sem, não só para dormir, mas antidepressivos, enfim, outros medicamentos? O que você nos diz disso? Tá. Eu acho que sim, tem no próprio DSM, né, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtorno Mental, tem uma parte de dependência com medicações, né? Quando a gente fala de dependência de medicação, tem algumas principais medicações que estão relacionadas, né? Então, os opioides, né? Estariam opioides, anfetamina e os benzodiazepínicos. Esses são os remédios, né? As medicações são prescritas por médicos que podem causar dependência. Antidepressivo, nenhum deles causa, tá? Nenhum deles vai causar uma dependência como a gente está falando, de desenvolver tolerância, desenvolver abstinência, de você ter um prejuízo social se você fica sem o remédio. O que acontece é que muitas vezes, se você fica sem a medicação antidepressiva de uma hora para outra, você pode ter alguns sintomas que seriam o que a gente chama de síndrome de retirada, mas que não é propriamente uma dependência. Então, o que é extremamente comum em idosos é a dependência química dos benzodiazepínicos, que são aqueles famosos faixa preta, né? Diazepam, Rivotril, todos esses, assim. Então é considerado, sim, uma dependência, tá? Tá dentro do DSM, tá dentro da classificação também da OMS, da Organização Mundial de Saúde.
E, infelizmente, é algo extremamente frequente. Por quê? Como eu falei um pouquinho antes, uma das doenças psiquiátricas que mais acometem idosos seria a depressão e a ansiedade, né? E muitas vezes, esses idosos, eles não vão procurar algum médico que não especialista, muitas vezes. E é uma prescrição um pouco antiga já, né? A gente passar o benzodiazepínico para tratar a ansiedade. Hoje em dia já não é a primeira linha, a gente usa excepcionalmente, mas quando não é da área, não é da psiquiatria, geralmente os médicos muitas vezes acabam passando. E é um remédio que é muito bom, né? A pessoa toma, melhora muito rapidamente, e assim, tem o mesmo funcionamento de uma substância. Então, inclusive, uma informação que é muito interessante, o local onde os remédios, né, benzodiazepínicos de faixa preta vão agir no cérebro são exatamente os mesmos que o álcool vai agir. Então, do ponto de vista neurobiológico, a dependência desses remédios é idêntica à do álcool. É igualzinho, né? Então, é uma dependência que acontece, é extremamente frequente e é praticamente impossível que essa pessoa consiga ficar sem um remédio sozinha. Então, é bem importante ter um acompanhamento, né, para essa retirada dessa medicação. É super possível, mas você precisa dar um pouquinho de trabalho, no sentido de que leva um certo tempo para ser retirado, mas é super possível. Mas, infelizmente, esse é um problema bastante frequente e que traz enormes repercussões para essa população. Então, a dependência desse remédio aumenta o risco de queda, muito, né, assim, então é muito comum ter fraturas decorrentes ao uso, né, tanto ao uso quanto da abstinência. Você aumenta a deterioração cognitiva, então você pode ter um quadro parecido com demência, né, e você pode ter um desequilíbrio das outras doenças clínicas que essa pessoa tenha, secundário à abstinência desse remédio. Então, é muito comum, assim, o paciente, ele ficou sem o remédio, de repente, começa a ter um aumento da pressão, ninguém sabe de onde vem, e aí você vai perguntar, a pessoa está sem o diazepam há 10 dias. Né? Então, inclusive, a abstinência pode levar a quadros mais graves, como derrame, infarto, então é algo que é bem grave, que precisa ser visto e ser falado também. Assim, eu até vou interromper um pouquinho os colegas por conta dessa questão que você está colocando. Você, no seu ponto de vista, na sua experiência, você acha que os profissionais médicos, eles atualmente, eles estão tendo essa, fora da área da psiquiatria, eles estão tendo essa abordagem na formação da importância de se trabalhar a higiene do sono com os idosos, outras questões trabalhadas com os idosos, porque tem alterações do próprio sono, e não entram direto, porque o mais comum é você ver o idoso se queixar de insônia, né, e ele sair do consultório com uma prescrição de um benzodiazepínico. E depois ele cria tamanha dependência. Há até um relato, não faz muito tempo, de um serviço de saúde que existia um profissional jovem que tentava trabalhar a higiene do sono com os idosos, etc. E os idosos fizeram um absurdo, mas eles fizeram um abaixo-assinado para que o médico fosse retirado da unidade, porque ele era um ótimo médico, conversava com todo mundo, etc. Mas ele não dava a receita que eles queriam. Né? Então, acho que era interessante conversar um pouquinho sobre isso. Eu não acho que seja uma questão de formação, tá? Sinceramente, porque não é uma... Eu não me lembro da minha formação, mas isso não é algo muito difícil, assim, né? Não é uma coisa, nossa, eu tenho que estudar muito para entender isso. Eu acho que está mais relacionado a outras questões, tanto da nossa prática profissional, né? Como a gente tem tido menos tempo mesmo de atendimento, né? E até mesmo a forma como o sistema de saúde é desenhado. Então, vai desde uma questão da forma como o tempo de atendimento, seja no setor privado, seja no setor público. O setor público isso é um pouquinho menos pior, né? Mas no setor privado você tem ali uma pressão para fazer atendimentos de alta complexidade em 15 minutos, quando muito. Né? Então, fica muito mais fácil você, que é a famosa medicalização, né? Assim, esses seriam aspectos da medicalização, é muito mais fácil você prescrever um remédio, muito mais rápido também,
e a pessoa realmente ela vai ficar melhor, né? Do que você fazer higiene do sono, orientar, e também para a pessoa é mais fácil, porque quando você fala de higiene do sono, você fala de alteração de comportamento e hábito. Uhum. Né? Qualquer comportamento e hábito que a gente tenha que alterar, independente de qual seja, nós temos mais resistências. Então, poxa, se eu posso resolver isso com uma pílula, por que não, né? Por que eu vou ter que ficar alterando outras coisas? Então, eu acho que está relacionado a questões individuais nossas, no geral, de querer o caminho mais fácil, e questões individuais do profissional e do sistema de saúde que vão afunilando aí, né, para que sejam soluções mais fáceis e rápidas para problemas complexos, né, como esse. Uhum. Ana, tem uma pergunta aqui da Ângela Fernandes. Ela pergunta o seguinte: misturar tipos de bebidas é sinal de dependência? Não, não necessariamente, tá? Não dá. O que acontece, assim, tem uma coisa que a gente chama de binging. Quer dizer, o que é binging? Quando a pessoa faz um uso excessivo de determinada substância, vamos falar aqui de álcool, né, que foi a pergunta do álcool. Então, tem uma relativa frequência, principalmente jovens, fazer uso de grande quantidade de bebida e de diferentes tipos, num pequeno espaço de tempo. Isso não necessariamente é dependência, tá? Porém, se a pessoa faz isso com uma certa frequência, isso pode ser um indicativo de que há um problema. Então, assim como a quantidade de bebida não vai me dar um diagnóstico de uma dependência, o tipo de bebida também não. Tá? E se essa pessoa usa várias bebidas ao mesmo tempo, isso não vai fazer o diagnóstico de dependência. Então, só lembrando, vão ser aqueles critérios que eu tinha falado. Então, o quanto que essa pessoa tem controle nessa bebida, né? O quanto que esse uso da substância está trazendo problemas do ponto de vista social, no trabalho, no estudo, o quanto que essa pessoa está se arriscando para conseguir essa bebida ou conseguir fazer esse consumo com frequência, né? Ela tem intolerância, ela tem abstinência. Então, seriam esses critérios mais amplos. Então, não existe porque está juntando, está fazendo uso de várias, né, o uso que o pessoal fala da bebida quente, da cerveja, isso não é necessariamente um indicativo. E Ana, você, só um pouquinho, Marília, você, trazendo um pouco, a gente está falando bastante do álcool, né, e até pegando um pouco carona nessa pergunta da Ângela, e outras substâncias, né? A gente falou bastante do álcool, você agora falou um pouco da medicação, né? E você também abordou a questão de uso, por exemplo, de drogas mais pesadas como cocaína e crack, que essas pessoas teriam, no caso de dependência, teriam uma expectativa de vida aí menor, né? Agora, se a gente pensar num idoso que começou o uso dessas substâncias já na velhice, né, já idoso, pensando naquele exemplo que você deu, a pessoa aposentou ou a pessoa ficou viúva, né, e aí ela começa, ou até mesmo naquele caso que a Marília trouxe, né, de um estresse muito grande por conta do cuidado, e essa pessoa, por algum motivo desses, ela começa a ser usuária de droga, né, de alguma outra droga que não o álcool. Queria que você falasse um pouco disso. Aparecem essas pessoas, aparecem idosos nessas condições, com uso, por exemplo, de maconha, de cocaína. Esses idosos, eles chegam para você ou não? Olha, assim, mais raro, tá? O uso de maconha, não. O uso de maconha é bem mais frequente, até porque, assim, a gente tem aí repercussões, a gente já sabe hoje em dia que tem abstinência de maconha, tem aí uma repercussão física, né, mas estaria mais relacionado a uma repercussão que você teria com o tabaco também, né, no geral, tá, tô falando bem no geral. Então, o uso de maconha é mais frequente, sim, e aí o maior problema que eu vejo nos idosos que fazem uso de maconha seria principalmente os problemas cardíacos, né, pulmonares, e eventualmente tem pessoas que têm uma vulnerabilidade genética, né, e podem abrir quadros mais graves com o uso da maconha, tá? Então podem abrir quadros psicóticos quando mais velho.
O uso das outras substâncias, eu já atendi, tá? Eu trabalhava num CAPS de álcool e drogas, então eu tinha, assim, 5% dos meus pacientes eram idosos, todos eles já faziam uso anterior, tá? E aí eu tô falando de pessoas que faziam uso de cocaína e crack, tá? Que é essa pergunta que você fez mais específica. Então, assim, você vai ter uma repercussão maior com essas pessoas, porque o organismo com o envelhecimento, você vai ter uma série de alterações no corpo que fazem com que o uso daquela substância tenha um maior efeito, digamos assim, tá? Então, você tem alterações farmacodinâmicas, você tem diminuição de determinadas proteínas, o fígado, ele trabalha um pouquinho menos, o rim também, você tem uma diminuição de massa magra também. Então, tem um conjunto de mudanças que faz com que qualquer medicação, então aí eu estou falando de remédio mesmo, mas também substâncias ilícitas, elas vão fazer mais efeito, digamos assim, entre aspas, né? Então, as pessoas, esses idosos, eles vão ter maiores repercussões clínicas, tá? Então, geralmente são pessoas que a gente acaba tendo que internar em um hospital clínico mesmo, por essas repercussões. E o que acaba acontecendo? Por que a gente vê menos idosos também? Porque, como eles toleram menos, eles têm uma tolerância física menor, geralmente eles param, eles não conseguem manter esse uso como um indivíduo mais jovem, né, porque até ele ter uma determinada repercussão mais grave, então, começar a ter, sei lá, um infarto, ou mesmo uma repercussão clínica, leva mais tempo. O idoso, e aí eu continuo falando das drogas ilícitas, ele faz uso uma vez, 2 vezes, ele já vai ter um problema sério, vai precisar de uma internação, né. Então, é raro. Se a gente for pegar, do levantamento que eu tinha falado da Fiocruz de 2018, o levantamento, tudo bem que é um inquérito domiciliar, então, com certeza, a porcentagem vai ser maior que essa, mas quando a gente fala em população, é 0,3% da população, e aí de 18 a 65 anos fazem uso de crack e cocaína. Então, não é uma grande quantidade, né, assim, e aí quando a gente vai para os idosos, eles não fizeram essa porcentagem, né, então, é um número menor ainda, e é difícil, apesar de ter, tá, não estou dizendo que tem esse problema, mas é muito difícil, pelo menos, eu nunca vi algum idoso que tenha começado o uso de substância ilícita nessa idade, né, assim, sei lá, depois dos 60 anos, que eu me lembre, nunca vi. Os idosos que eu atendi que faziam uso de cocaína, crack, opioide, ou alguma coisa assim, começaram mais cedo. Ana, aí, pensando nesse cenário, nessa realidade, onde na rede pública os idosos que estão nessa dependência química, quer seja de qualquer uma das formas que nós já citamos aqui, ele pode procurar ajuda? Que lugar que ele seria alguém que está nos escutando, está com um familiar com determinado problema, que porta que ele bateria para receber ajuda enquanto política pública nessa questão? E precisa ser profissional especializado para atender essa necessidade? Precisa ser um serviço único, especial, para atendê-los? Então, as portas de entrada, né, do Sistema Único de Saúde do SUS, para qualquer questão, não necessariamente... não, vamos falar da questão da saúde mental, né? Existem 2 portas de entrada. Então, uma seria os postos de saúde, né, as UBSs, e a outra seriam os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Então, teoricamente, num posto de saúde, existem profissionais, ou deveriam existir profissionais que estivessem preparados para fazer esse atendimento, tá? Independente de qual a queixa da pessoa, seja uma queixa de coração, seja uma queixa do uso de substância, né? Então, teoricamente, você pode procurar um posto de saúde e se for algum problema de maior gravidade, geralmente esses profissionais, eles conseguem fazer
um acolhimento e uma orientação, um encaminhamento mais cuidadoso para o serviço específico de álcool e drogas. Mas é importante falar, eu acho que tem muita gente que não sabe, os CAPs, né, que são os centros de atenção, eles são porta aberta, você não precisa ser encaminhado, você não precisa agendar horário, então você também pode procurar, mesmo que o paciente não aceite, né, a gente está falando bastante sobre pacientes resistentes, então, paciente não aceita, o familiar, ou a pessoa responsável, ou o colega, o vizinho, pode procurar, tá, um CAPS também, nos CAPS você sempre vai ter um serviço de acolhimento, então essa pessoa vai ser ouvida, né, por um técnico especializado em saúde mental e vai poder ajudar em relação ao problema apresentado. Então, no geral, assim, o atendimento ele pode ser realizado por qualquer profissional. Casos que são mais graves acabam sendo referenciados, ou existe uma preferência de atendimento aí por uma equipe especializada, e essa equipe especializada, ela está presente em maior número nos CAPs, né, então, seriam esses, e é importante falar, porque tem CAPs, a gente tem vários tipos de CAPs, né, a gente tem, basicamente, não, vários não, são 2 tipos, né, então, o CAPS adulto, que vai tratar de doenças, transtornos mentais complexos, né, então, esquizofrenia, bipolar, etc., e os CAPs de álcool e drogas, que tratam essencialmente a questão da dependência. Existem casos em que a pessoa tem as 2 coisas, então isso também é bastante frequente, tá? Então, vamos supor, se você tem um idoso que tem uma doença psiquiátrica e uma esquizofrenia de longa data e associadamente faz uso de alguma substância, que lugar que eu posso procurar? Na verdade, você poderia ir nos 2 lugares, né, seja o CAPS adulto quanto o CAPS álcool e drogas, mas preferencialmente no álcool e drogas, principalmente quando faz uso de alguma substância, que quando o paciente tem algum problema psiquiátrico que faz uso de alguma substância, geralmente ele é cuidado preferencialmente no álcool e drogas, mas isso muda muito, tá, muda muito de acordo com a região, com o bairro, então, seriam esses 3 locais, né, então, tanto a UBS, como os CAPs, então, o CAPs adulto ou o CAPs de álcool e drogas. Então, Ana, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, mas peraí que eu não enxergo. Olha, não é uma pergunta, o Diran Araújo, ele faz um comentário dizendo o seguinte: é muito comum ver um grupo de idosos consumindo álcool em praças e bares. Isso é um comentário que ele faz. Eu acho assim, que isso é bem interessante que ele está falando, bem interessante, Dria Araújo, né? Isso a gente vê com muita frequência, isso não necessariamente quer dizer que essas pessoas sejam dependentes, tá? Mas, infelizmente, eu acho que é um pouco, acaba sendo a única referência cultural, né? Então, a gente fala aqui de cidades, no geral, aqui a gente fala da cidade de São Paulo é um pouco diferente, mas a maior parte das cidades, principalmente cidades de interior, pouco tem equipamentos de cultura, né? Então, pouco tem ali um centro cultural ou um cinema que tem uma entrada gratuita, ou mesmo um SESC, ou outros locais em que as pessoas possam confraternizar, além de bar, né? Então, eu acho que isso, infelizmente, acaba sendo reflexo um pouco de falta de alternativas, né, culturais. É claro que não é só isso, tá? Assim, eu só quis fazer um comentário, assim, de que eu fiz faculdade no interior, né, em Marília, então eu via isso muito, não tinha muito o que fazer além de ir para um bar, né, assim. E quando você vê isso em idosos, em que você tem aí uma diminuição mesmo de rede social, muitas vezes a única rede social dessas pessoas é ali o dominó com a bebida do lado. Né, assim, complementando a isso, Ana, acho que é um sinal de alerta, principalmente para os serviços voltados para idosos, etc. Existe uma tendência a feminilizar esses serviços. Então, eu faço propostas mais femininas, que acabam não atraindo os homens idosos. E daí o que sobra de opção, como você mesmo está colocando, é se reunir na praça, no bar. Posso começar só para socializar, mas isso pode ser um caminho
para a dependência química. Não sei se você concorda. Com certeza, não, você falou, é verdade. Com certeza, você tem toda a razão mesmo. Acaba sendo a única alternativa, mesmo em locais que tem esse serviço, mas que acabam fazendo para uma única, mais para um público feminino, né? Uhum. Eu quero até complementar isso, porque, na verdade, assim, eu quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, eu fiz com homens aposentados. E uma coisa que me chamou a atenção é o quanto é difícil, mais para o universo masculino do que para o feminino, a questão da aposentadoria. Isso é uma questão que, assim, daria um outro programa para a gente discutir isso, né? Porque provavelmente isso vai mudar, daqui a um tempo isso vai mudar, né? Com a entrada da mulher no mercado de trabalho, assumindo cargos de maior relevância, isso vai mudar. Mas o que a gente tem ainda hoje, com os idosos que a gente trabalha hoje, é mais difícil para o homem aposentar. E então, esse tempo do afastamento do trabalho acaba sendo um momento de transição muito ruim, né? E os homens, eles acabam não aceitando, como a Ieda falou, né? Eu não sei nem, Ieda, se os serviços são oferecidos só para um olhar mais feminino, né? Porque eu me lembro que eu coordenei uma universidade de terceira idade e a gente tinha esse olhar, e a gente então resolveu criar um curso noturno e trazendo disciplinas que pudessem trazer um pouco mais do masculino. E a gente teve uma frequência majoritariamente feminina, mesmo nesse horário, mesmo com essa carga de disciplina. Então, assim, o que acontece, né, com esses homens? Na minha pesquisa, por exemplo, me mostrava que os homens eles têm uma questão muito fundamentada no trabalho, muito forte, como referência de masculino. A minha referência masculina, enquanto ser social, ela está vinculada ao trabalho. E na hora que eu me afasto desse trabalho, isso se torna alguma coisa assim, eu ficar sem lugar. Eu não tenho mais lugar. Eu era com o meu sobrenome lá da empresa e, de repente, eu já não tenho mais esse lugar. O universo da casa é o universo feminino. Então, esses homens acabam sendo empurrados para fora de casa, mas também não tem o espaço do trabalho. Então, muitas vezes, o que sobra é o lugar do bar mesmo, que é para onde eles vão. Isso volta à nossa primeira pergunta para a Ana, que é a história de que objetivo eu dou para a minha longevidade, né? Assim, eu saí de uma lógica que eu tinha de vida e agora estou entrando numa outra. Como trabalhar isso? E aí, muitas vezes, as respostas acabam sendo essas, né? Bom, a conversa está muito boa, mas a gente está com o tempo já esgotando. Ana, é uma pena, já está acabando. Tem muita coisa ainda, acho, que a gente poderia conversar. E aí, Ana, para a gente terminar, né, essa discussão tão interessante, eu vou te fazer uma pergunta primeiro e uma provocação. A pergunta é assim: existem psiquiatras especializados no atendimento de idosos com dependência? Essa é uma pergunta. E a minha provocação para você seria o seguinte: o que você acha da ideia de a gente ter um terceiro CAPS, um CAPS voltado ao atendimento de idosos? O que você acha disso? Olha, existem psiquiatras que têm uma formação em geriatras, então a gente tem uma formação em psiquiatria, né? E aí você pode fazer uma formação em idosos. Existe uma outra formação também, então você faz a psiquiatria, depois você faz uma especialização em dependência química. Então, assim, a gente não tem uma formação formal, né, de um psiquiatra especialista em idosos e dependência química. Provavelmente devem ter profissionais que fazem esse atendimento, que atendem aí com uma maior frequência, ou que escolheram esse perfil de pacientes, digamos assim, mais num consultório particular. Então, deve existir, eu não conheço. Geralmente, quem trabalha com dependência química atende todas as idades, e quem trabalha com idosos, eventualmente, se o idoso tem aí uma dependência, faz esse atendimento. E em relação à sua provocação, que eu achei bem interessante, é uma discussão bastante frequente, né, dentro da saúde mental, essa questão da segmentação, né?
existiria, assim, do ponto de vista teórico, existiria um aspecto positivo, que é talvez pessoas que teriam aí teriam a obrigatoriedade de ter uma formação que estivesse voltada para a dependência e para o envelhecimento, né? Que, como a gente já conversou aqui bastante, tem questões bem específicas, né, no manejo aí dos idosos com dependência. Então, esse seria um aspecto positivo. Porém, na saúde mental, a gente sempre olha com muito receio em relação a essa segmentação, porque junto com essa segmentação e essa especialização, geralmente vem uma outra coisa, um outro adjetivo, né, que é a marginalização. Então, é muito difícil você atingir esse equilíbrio, né? Geralmente, quando a gente segmenta muito, a gente acaba olhando somente para aquilo. Então, acho que haveria um risco aí também desses pacientes serem vistos somente como dependentes químicos, né? Então, para mim, o ideal é que dentro de um serviço de saúde mental, houvesse profissionais, né, que atendessem todo tipo de público, mas que tivessem uma formação, ou mesmo uma sensibilidade, uma percepção de que esse é um público que merece um olhar diferente, né, que merece um olhar, uma abordagem que muitas vezes vai ser diferente, porque são problemáticas que, apesar de terem o mesmo contexto, né, da dependência química, como que a gente já falou dos problemas que geralmente envolvem, vão ter questões que são bem diferentes de um adulto jovem, né, então, um menino de 20, um homem, né, de 20 anos que faça uso de uma substância, vão ter questões emocionais e questões de vida bem diferentes de um indivíduo de 80 anos que faça uso de álcool, né? Então, para mim, o ideal seria que esses pacientes fossem acolhidos, né, tão bem quanto qualquer outra faixa etária, porém, por pessoas que tivessem essa sensibilidade, se possível, algum tipo de formação ou olhar diferenciado. Tá ótimo. Muito bom. Muito bom. Então, eu acho que esse é o nosso objetivo aqui, né? A gente trazer essa discussão e esse debate para mostrar a importância de tornar visível aquilo que é invisível, né? Que a gente trata essas pessoas mais idosas como se elas não existissem dentro desse universo, quando a gente fala, por exemplo, da dependência química, né? A gente sempre acaba relacionando muito ao jovem. Então, é importante, você trouxe questões, Ana, muito importantes, né, como a questão medicamentosa, por exemplo, para a gente ter um outro olhar, né, de como tratar essas pessoas, como tratar essas questões, né, que são tão importantes, como você trouxe como exemplo, sem precisar medicar e sem precisar também recorrer, né, a recursos, né, não ir para recursos como o uso de substâncias, que seria alguma coisa aí não muito positiva, né? Uhum. Muito bom ter você aqui, te agradeço muito, agradeço a todos que estiveram com a gente aqui assistindo, e de novo eu volto a falar, né, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá, divulga esse nosso trabalho, divulgue para todos a importância, né, vocês viram aí no nosso debate de hoje, a importância de se discutir essas questões relacionadas ao envelhecimento, então divulguem bastante, mostrem para todo mundo e se inscrevam no canal. Então, agradeço a Ana, Marília, Ieda, a Pâmela, que está nos bastidores, e obrigado a todos que nos assistiram. Até a próxima. Obrigada, eu agradeço também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.